ofertando, olha só, matériazinha que começa a entrar no seu fluxo. Vimos os nossos conceitos, agora precisamos trabalhar com a essência, trabalhar com a gestão documental. O que é a gestão documental? Para que serve? Por que eu tenho que fazer essa gestão documental? O que ela abrange? Quais são os cuidados? Onde vivem? Basicamente, você tem aí todos esses conceitos essenciais que são aí cobrados para você durante a sua prova. Onde você vai aplicar tudo isso é de extrema importância. Então começamos assim. Por que a gente tem que fazer a gestão documental? Em essência, porque é dever. É obrigatório ao dever público, ao órgão público, fazer aí a gestão documental. Então isso aqui é texto de lei que define obrigatoriamente isso. Você tem que ter a gestão de documentos públicos. Isso no nível mínimo. A gente vai ver lá no finalzinho o que é esse nível, né? Mas é a decisão obrigatória. Então, todo órgão público tem que ter isso. Claro que a gestão documental ela vai começar a ser também exigida quando for declarado que um documento é de interesse público, sendo aí de um arquivo privado. Então, no arquivo privado, eu vou ter que chegar e falar, ó, esse arquivo aqui tá, é teu, mas é de meu interesse. Então, você vai ter que seguir essa gestão documental aqui e aplicar alguns conceitos dela. Tranquilo? Tá, mas o que é a gestão documental de modo geral? A gestão documental ela vai consistir em vários procedimentos que vão estar vinculados a todos os procedimentos necessários para poder simplesmente realizar as chamadas atividades arquivísticas. Que atividades são essas? Desde produção, tramitação, uso, avaliação e o arquivamento. Então, basicamente, quando a gente fala no processo de gestão arquivística, a gente vai estar fazendo essas atividades que a gente vai ter que entender melhor, obviamente, cada uma delas. Mas são as atividades dentro do universo de gestão documental e para isso é que ela serve, para poder organizar essas etapas, esses procedimentos. Bom, ponto extremamente importante. Quando você fala em a estrutura de gestão documental, a gestão documental ela só ocorre, ela só aplica, ela só vai ser usada no arquivo corrente e no arquivo intermediário. Tá, eu não sei ainda quem são, sabe? A gente já falou lá na ideia inicial, mas a gente vai trabalhar mais. Mas inicialmente precisa saber disso. Falou em gestão documental ou gestão de documentos, que é a mesma coisa, só vai ocorrer dentro do arquivo corrente e do arquivo intermediário. Se a questão colocar lá, olha, eu tenho aqui o arquivo permanente e estou usando gestão documental, já está errado, porque gestão documental, você vai trabalhar, por exemplo, com tramitação só no arquivo corrente e intermediário. Você não tem tramitação de documento no arquivo permanente. O arquivo permanente recebe, faz a catalogação, faz o que precisa fazer, né, dentro dos processos dele, de registro, colocar todas as informações para busca, tudo mais, que vai usar os métodos de ordenação e vai empilhar. Vamos resumir assim, né? É isso que ele vai fazer. E vai manter todo bonitinho, limpo, organizado, tá? Isso é o arquivo permanente. Agora, o arquivo corrente intermediário, a gente está usando esses documentos. Claro que às vezes frequentemente, às vezes nem tão frequentemente assim, tá? Já pegando dicas aí. Mas, gestão de documentos só ocorre nesses dois pontos. Muito cuidado com isso. E para que eu faço toda essa gestão? A ideia de você fazer a gestão de documentos, ter cuidados na produção, desde todo esse processo, é para que você possa fazer a eliminação dos documentos ou a guarda permanente. Então, óbvio, vou ter que ver o que eu vou eliminar, o que eu vou guardar permanentemente. Essa é a sua essência. Então, eliminação ou guarda permanente de documentos. Para isso que serve a gestão documental. Bom, já vimos quem é, onde está e para que serve. Agora vamos olhar para os seus procedimentos, as suas características pontuais. Primeiro, qual é o objetivo? Então a gente viu, criou, tá, mas quais objetivos gerais a gente pode trazer para a gestão documental? Bom, primeiro, a eficiência. O objetivo da eficiência é para quê? Destaquei uma palavra-chave aqui para você, a economicidade. Bom, você gere os documentos para não ter que ficar criando documentos, né, na produção, ficar gerando documentos a esmo, gerar o que é necessário e assim por diante. Então essa eficiência é necessária. Mas não só para isso. Lembra, principalmente no governo brasileiro, na gestão pública brasileira, e aí não tem como fugir do paralelo com a administração pública, é um modelo que usa o modelo gerencial. O modelo gerencial ele roga pela economicidade e pela eficiência da coisa. Então faz aí um paralelo, você vai ver que está tudo dentro do mesmo contexto. Então eu preciso disso e a gestão vai auxiliar muito para isso, porque eu vou ter controle em todo o processo, desde aquisição, geração, registro, saber onde está, encontrar, disponibilizar, oferecer o acesso a tudo isso. É característica que eu tenho que fazer com eficiência e sempre pensando de uma maneira econômica todo esse processo. Disponibilidade. Cuidado, que eu tenho acesso também.
A disponibilidade precisei, então, tá aqui, tá disponível. É ter essa condição de oferecer na hora certa, no momento certo. Quando o cara precisar, basicamente, da informação, eu vou conseguir oferecer a ele esse instrumento básico, que ele consultou, que no caso é o documento. A eliminação segura. Apesar de estranho, cuidado. É uma das principais características, um dos principais objetivos aí que são abordados nas provas. Por que de toda a gestão documental? Essa eliminação segura, ela consiste em quê? Poder eliminar o documento com a segurança de que esse documento realmente podia ser eliminado. Imagina jogar fora o documento, tacar fogo lá, que não pode, e ainda descobrir que não podia ter tacado fogo, descobrir que aquele documento era necessário para alguma coisa. Olha que merda que vai dar. O que você vai fazer daí? Aí você vai responder por destruição de documentação pública. E aí a merda foi para outro lugar, né? Pois é, então por isso a importância da gestão documental. Para que se resguarde esses elementos. Para que eu possa ter uma segurança, uma convicção do que o que estou realizando dentro do meu trabalho está ok. Então a ideia é de eliminação segura. O uso adequado dos equipamentos também. Porque você tem vários equipamentos, desde a gestão eletrônica de documentos e tem os documentos eletrônicos, são coisas diferentes. Então, gestão eletrônica tem um documento no papel ou outros meios de suporte, mas eu tenho uma ferramenta, um sistema eletrônico para controlar e fazer essa gestão. Ok, então eu tenho que ter um equipamento adequado. Mas não só isso, adequados equipamentos para microfilmagem, olhar adequadamente qual é o equipamento que eu vou utilizar para digitalização, ver se os equipamentos foram aferidos, se estão todos funcionando bonitinho. Então são vários elementos que eu preciso olhar dentro desse uso adequado de equipamentos. Então vai em todo o processo básico aí. E o acesso, né? A outra característica básica é você fornecer acesso a todos. Claro que tem as ênfases. Arquivo corrente intermediário só vai estar acessível para a administração. Então quem pode acessar tem que ter esse acesso garantido. Então é essa a ideia do acesso. Fornecer o acesso, garantir o acesso à informação, claro que é quem pode acessar essa informação. E a preservação, que é algo constante. E algo importante ainda uma vez que eu defino, por exemplo, que o documento que eu estou trabalhando é um documento que vai ter ao final do seu ciclo de vida a guarda permanente, ou seja, é algo que eu preciso realmente guardar para a posteridade, isso remete que esse documento vai ter um trato mais fino, não? Que esse documento vai ser mais preservado durante o seu uso. Agora, se você pega um documento e sabe que esse documento vai ser eliminado, você cuida desse documento do mesmo jeito que você cuidaria um que vai ser guardado para o resto da vida? É aí que está o detalhe. Então, sabendo que um documento que está aí sendo manuseado é algo que tem que ser armazenado, guardado no arquivo permanente, o trato é mais cuidadoso sobre esse documento. E essa é a importância de você ter a gestão documental, para que você deixe isso claro já para quem está utilizando esses documentos. Agora, durante o processo de gestão documental, nós temos algumas fases. E é aí que vem as pegadinhas de prova. Quando eu falo em fases da gestão documental, ou fases de gestão de documentos, são só três. Três. Não tem mais que isso. Cuidado. São três. Quais? Produção, utilização e destinação. Ponto. A destinação pode trazer aqui a avaliação, tá? Pode aparecer, mas a avaliação é algo necessário para destinar. Então, ela faz parte da terceira fase. Cuidado com isso. A avaliação é parte da terceira fase. Então, não é uma quarta fase, que é comum as provas fazerem lá para você falar, eu tenho 4 fases. Eu tenho a produção, utilização, avaliação e destinação. Não, avaliação e destinação são uma única fase. Então, muito cuidado com isso. Uma questãozinha bem controversa aí, fala na questão da conservação, preservação no modo mais amplo. Isso é constante, tá? E não é bem uma fase, a todo momento você tem que ter essas características, né? Esses objetivos são levados em conta a todo momento. Agora, a avaliação, ela é pontual, ela vai ser feita para destinar o documento. Então, muito cuidado com essas fases. O que concerne a cada uma delas? Quando você trabalha com as fases de produção, por exemplo, nossa primeira fase, não vamos colocar bem em ordem, mas necessariamente é a primeira fase que você tem. A fase de produção, ela é aquela onde que você vai fazer a criação.
Tá, produção ou criação de documentos. Só que essa fase ela vai ter todo o trâmite necessário para você criar os documentos de forma a criar só o essencial, bater na eficiência, não deixar ela de lado. Criar, sim, mas não 10 cópias de um documento que eu só precisava de uma via. Para que isso? Estou gastando papel, estou gastando também a gerência dos meus documentos, porque eu tenho que saber onde está, o que está, como está. Então, olha todo o trabalho que se gera quando você cria documentos a esmo, fora o espaço. E é outro ponto extremamente importante. É uma das deficiências, um dos déficits que a gente tem dentro do arquivo corrente, principalmente, o espaço físico para os documentos. Então, eu não posso ficar aí criando documento à torto e direito. Criar o essencial, o que é necessário. Essa é uma característica da produção. Em essência, a produção ocorre na fase corrente. É bem raro você ouvir falar em criar algo na fase intermediária. Claro, você pode falar assim, o arquivo intermediário, durante o processo de recepção de documentos, de fundos ali, ele vai gerar alguma documentação. Tá, mas ali é uma questão da atividade fim do arquivo intermediário e não, basicamente, da atividade fim da administração de modo geral. Então, só para ficar específico aí. Então, via de regra, ele vai ocorrer na fase corrente. Toda a gestão é corrente intermediário, mas a produção, especificamente, pontualmente, ocorre dentro do arquivo corrente. Agora, a utilização é basicamente você usar, tá? Mas não usar assim, tá? Estou usando. Tem que ter um controle, responsabilidade do protocolo, saber onde que está o documento, quem está utilizando ele, quando tem que ir para tal lugar, quem que pegou, quem que enviou para quem. Então, toda essa utilização ela tem que ser controlada. E o uso dela também, e saber onde está armazenado. Cuidado com esse armazenado, tá? Quando a gente está falando em armazenamento aqui, a gente ainda está falando na fase corrente e na fase intermediária. Então não vai ficar armazenado ali para sempre, mas armazenar de forma que eu consiga acessar esse documento, que eu tenha formas de manusear ele, que eu não vá causar danos, que eu mantenha ele preservado. Então isso aí é uma responsabilidade que eu tenho. Então, tá indo de uma mesa para outra dentro da instituição, peraí, mas o protocolo tem que saber que saiu da tua mesa e foi para outro setor. Então por isso que existe o protocolo, para passar por ele e não ir de mão em mão até chegar lá. Essa é a ideia básica. Então o armazenamento, óbvio, não é a finalidade do protocolo armazenar, tem até prazo para entregar esses documentos, mas o armazenamento que está ali, enquanto na mesa, por mais que você está usando, está ali, guardou na gaveta porque estou esperando alguém dar uma resposta para daí dar continuidade nesse processo. E aí está, você está aguardando o documento por um tempo. Então o armazenamento está nesse aspecto. Então fase corrente e intermediária, ou seja, dentro do contexto da própria gestão de documentos, é o que você tem aqui nessa estrutura do processo de utilização, ou simplesmente chamado uso. Aí você tem a nossa outra fase, que é a destinação. Também citada como destinação e avaliação, ou avaliação e destinação. Mas lembre-se que a palavra marcante, a que define efetivamente como fase, é a fase de destinação. Aqui vão ser feitas várias atividades a fim realmente de destinar o documento, desde analisar o conteúdo desse documento, fazer a seleção dele para separar o que vai ser guardado ou não, e aí fixar nesses documentos que foram selecionados e necessários o prazo de guarda. Então esses documentos aqui, esse aqui eu tenho que guardar por 15 anos, esse por 10, esse por 5, esse aqui para jogar fora. Então eu tenho que definir justamente isso. Então a avaliação é uma atividade intelectual que está aqui envolvida para poder fazer a destinação correta dos documentos. E para isso existem vários instrumentos de aporte. Você tem a tabela de temporalidade, por exemplo, que é o seu elemento básico para poder fazer a destinação. Seu instrumento que vai servir para fazer a destinação. Então ela é algo extremamente importante para a gente dentro desse contexto. E, via de regra, você tem essa fase tanto no arquivo corrente quanto no arquivo intermediário. Por quê? Do arquivo corrente pode ir para o arquivo permanente. Do arquivo intermediário também pode ir para o arquivo permanente, ou seja, a guarda permanente ocorre. E dos dois também pode ser eliminado. Então, não é obrigatório que saia do corrente e vá para o intermediário, hein? Pode ir para o intermediário ou não. Então, entrar nesse aspecto é uma situação da destinação. Então, as três fases aí de uma maneira bem geral para que a gente possa compreender. Agora também existem as funções arquivísticas. O que é uma função arquivística? Então, você tem aqui, segundo alguns autores, mais especificamente um ali, você tem a essência delas e ele até enumera elas. Eu não gosto muito de enumerar porque dá a ideia de uma sequência meio que intrínseca. E não é bem assim, tá, a ideia da sequência, mas chega próximo. Então vamos seguir a ideia desse autor que algumas provas acabam mencionando. Quando você fala em função arquivística, função é uma coisa, fase é outra.
Os dois estão vinculados à gestão documental, mas fase são 3, função são 7. Então, fica atento a isso. Você vai criar ou produzir os documentos na sua essência, como a gente viu, pensando na maneira econômica da coisa, sem muito estresse, não gerar documentos exageradamente. A avaliação dos documentos, vou fazer essa avaliação, e aí vem a aquisição. O que é aquisição? A aquisição é a palavra que é utilizada para definir o seguinte: quando um documento ele entra em um arquivo. Então, quando entra no arquivo corrente, quando entra no arquivo intermediário ou no arquivo permanente, ao entrar, o arquivo olha para aquilo e fala: estou adquirindo esses documentos. Então, essa é a chamada função de aquisição. Os três executam essa ação. Embora a gente está falando de gestão documental e aplica-se a corrente intermediária, mas a aquisição também tem lá. Por quê? Porque você tem a ideia de levar a movimentação. A movimentação do arquivo corrente para o intermediário é a transferência. A movimentação que leva para o arquivo permanente chama-se recolhimento. Mas isso aí é a movimentação. Então eu tenho a perspectiva aqui de quem está recebendo. Quem está recebendo está fazendo a aquisição, nesses termos. Aí você tem a conservação e preservação que ocorre a todo momento. Claro que uma vez definindo que esses documentos já foram marcados como documentos de guarda permanente, isso é bem mais trabalhado. Aí a classificação. Classificação vem todos os procedimentos que a gente vai estudar ainda para entender como funciona, o que eu tenho que classificar, gênero e tudo mais. Então é a essência funcional da classificação de documentos. A descrição, que é necessária para que eu possa buscar mais facilmente esses documentos quando forem armazenados, a inclusão de elementos de registro e entre outras coisas, para que facilite lá aquelas outras ferramentas, né? O inventário, o guia, essas coisas possam ser mais fáceis de utilizar, depende de como você vai proceder à sua descrição. E a difusão do acesso. Difusão do acesso, pois é. Lembre-se que uma das finalidades do arquivo é difundir a sua documentação. Cuidado, tem o arquivo corrente, intermediário e permanente. Corrente intermediária, vou difundir, vou fornecer o acesso para a administração. O arquivo permanente, eu vou oferecer meios para que a população, de modo geral, e em suma pesquisadores mais comumente, vão pesquisar ali dentro. Então você tem quem pode acessar, é outra história. Aqui é a competência, a ideia da função arquivística. É uma função, sim, está ali a ideia geral para que ela serve. Além disso, você tem os níveis de aplicação. O que são esses níveis de aplicação? É aquela ideia, vou implantar dentro do meu órgão a gestão de documentos. Vale lembrar que no órgão público a gestão de documentos é obrigatória, lembra? Então ela vai ter no mínimo o nível mínimo. Tá? Nível mínimo, olha que legal. Nível mínimo de implantação. O que se espera desse nível mínimo? Espera-se que ele vá trabalhar com regras, procedimentos, ou que eu tenha um programa, não um aplicativo necessariamente, um programa na ideia de sistêmica da coisa. Ou seja, eu vou ter toda uma estrutura esquematizada de retenção ou eliminação de documentos. Não vou ficar retendo a torto e direito, também não posso ficar eliminando a torto e direito, que tem coisa que eu preciso guardar. Então, eu vou ter que estabelecer aqui os devidos procedimentos para o recolhimento dos documentos ao Arquivo Nacional. Então, eu vou ter que estabelecer aqui os devidos procedimentos para o recolhimento desses documentos ao Arquivo Nacional. Então, óbvio, tem que olhar os níveis de competência, quem é o órgão que eu vou recolher. Mas definido como arquivo permanente, aqui no nível mínimo ele diz recolher ao Arquivo Nacional. Ponto. Aí você tem o nível mínimo ampliado. Esse aqui é o que talvez possa trazer maior número de pegadinhas em prova. Porque quando você pensa em níveis, você fala mínimo, intermediário e máximo. E aí o mínimo ampliado fica estranho. Porque ele surge num momento diferenciado. Então já havia a definição dos dois. Mas nos interessa o quê? Esses níveis, eles são cumulativos. Ou seja, o nível mínimo ampliado, eu tenho as coisas do nível mínimo e vou acrescentar ainda um ou mais centros ou locais de armazenamento intermediário, ou seja, arquivos intermediários. O que vale observar que eu posso ter mais de um prédio diferente para o arquivo intermediário. Só não posso separar os fundos. Lembra? Se é de uma mesma proveniência, se é de um mesmo fundo, vai ter que estar junto. Então vai estar dentro de um dos prédios do arquivo intermediário. Então isso não posso separar. Mas tem arquivos de fontes geradoras diferentes, cada um pode estar em um prédio diferente. E pode ser inclusive no prédio diferente do que está a administração. Então, a ideia de acrescentar um ou mais centros de armazenamento intermediário é o nível mínimo ampliado.
O intermediário. O intermediário já começa a trazer um nível mais profissional para a coisa. Começa a falar assim, olha, você vai começar a elaborar e gerir formulários para trabalhar com os seus documentos, você vai elaborar sistemas de arquivo corrente, ou seja, vai começar a usar elementos mais específicos e mais detalhados de controle e gestão documental. É essa a essência. Já quando você está no top da coisa, você está no nível máximo de gestão documental. No nível de gestão máximo, você vai ter gestão de diretrizes, ou seja, diretrizes desde aquelas que foram definidas pelo CONARC e tudo mais, para poder fazer uso dessas diretrizes administrativas no seu conjunto de arquivos. E aí, trabalhar com um conjunto de diretrizes de correspondência e de telecomunicações. Então eu vou utilizar tanto para a parte administrativa, como para trabalhar com as correspondências corretamente, com a comunicação interna da minha instituição. E claro, vou usar máquinas copiadoras. Como assim? Sim, vai estabelecer recursos dizendo, ó, vou poder digitalizar documentos e tudo mais. E principalmente, né, a ideia de automatizar os processos. Então, recursos que automatizem isso. É essa a principal, talvez, característica, na minha concepção, do nível máximo ampliado, que vale tanto para a prova quanto na sua própria definição. Então, a ideia de elementos que automatizem é você chegar no cume, no máximo dos níveis de aplicar aí, essencialmente, um programa de gestão documental, né? Que é o que você tem lá desde o começo, essa ideia básica. Bom, quando a gente fala em gestão, o que ela traz de vantagem? Para que eu vou gerir os documentos? O que isso me acrescenta? Bom, ela vai trazer para você, primeiro, a disponibilização de informações para tomar decisão, tanto no nível estratégico quanto no nível operacional. É oferecer, lembra? Eu tenho que dar acesso e disponibilidade disso. Se dentro da administração eu tenho esse acesso a esses documentos, alguém precisou de tal documento, está fácil entregar esse documento para o cara, ou ele consegue localizar porque eu fiz o devido registro e controle de localização, pronto, a administração flui melhor. Se não, pô, imagina, eu preciso de tal documento, até descobrir onde está aquele documento, aí você descobre onde está o documento, aí você vai lá, pega o documento, já passou uma semana e já perdeu prazo para alguma operação. Então é por isso que tem essa necessidade, né? São as vantagens de usar a gestão de documentos. A otimização dos recursos, ou seja, otimizar bem o que você está utilizando, tanto o recurso pessoa que está utilizando o seu tempo, como as ferramentas que a gente viu aqui que são utilizadas. Então, uma vez que você tem a gestão, você está utilizando mais adequadamente esses elementos e não desperdiçando os princípios básicos. E outra vantagem é a eficiência da própria atividade administrativa, torna tudo mais rápido, então fica muito mais prático, você consegue fazer as coisas com eficiência, que é uma das prerrogativas lá dentro da administração pública do modelo gerencial, então fique atento a isso. E também o acesso mais rápido, como já comentado, e seguro, principalmente se você tem um mecanismo de automação para isso. Ora, muito mais rápido e com a segurança de que, beleza, esse documento que eu estou acessando é realmente o documento original, ou uma réplica desse documento original, embora não seja ele, mas representa ele. Aí tem outros conceitos que a gente tem que trabalhar, que é a parte legal. Então, a essência de acesso. E você trabalhando com a gestão de documentos, outra vantagem é você guardar corretamente os documentos e fazer a sua preservação, uma vez que está tudo bem estabelecido e definido, como um documento de guarda permanente, não sendo necessário jogar ele fora ou obrigatório guardar, né? E aquele que pode jogar fora, beleza, descarta, não fica ocupando espaço, mas descartar no prazo correto, tudo isso. Quem vai trazer para você a necessidade é a gestão de documentos. Então ela é fundamental para que a gente possa usar esses elementos. Vamos treinar um pouquinho e ver como que as provas trazem isso para a gente? Olha lá a nossa primeira questão. A produção de documentos no âmbito das instituições públicas ou privadas não é arbitrária, nem discricional. Ao contrário, ela é determinada. Vou falar, só esse enunciadinho aqui, ó, já é uma questão de certo e errado para quem vai fazer provas ou até uma assertiva para isso, ok? Então vamos lá. Qual que é a determinação básica da produção de documentos? É pelo quadro de arranjo adotado pelos setores de protocolo, por normas formuladas pelo CONARC, por tabelas de temporalidade e planos de classificação aprovados por órgãos competentes, pela legislação arquivística vigente em cada unidade da federação, ou pelas funções que lhes são atribuídas e pelas normas que regulam. Tempo. Vamos lá. Então, ó, produção de documentos no âmbito da instituição pública. Vou produzir. Palavrinha produção já é importante, né? Na instituição pública ou privada, que seja de interesse público, tá? Vale lembrar, ela não é arbitrária e discricional, ou seja, ela é determinada. Quem é que determina como que ocorre a produção?
Onde que a gente falou de produção? A gente falou dentro da gestão de documentos. E essa gestão de documentos, ela atribui a produção também como uma das funções, né? Além, claro, das normas que regulam toda essa produção, as leis básicas que estão envolvidas neste aspecto. Você tem diretrizes que estão apresentadas aí pelo CONARC? Tem algumas diretrizes, mas não são elas que vão dizer como que você vai criar esses documentos. Então, aí fique atento a esse elemento. Próxima questãozinha. Com relação à arquivologia, julgue o item que se segue. Produção, uso, conservação e destinação final são fases da gestão de documentos? Essa é aquela questão da dor de cabeça. A banca deu como correta. A galera entrou com recurso, brigou, uma questãozinha recente, e a banca não deu para trás. Simplesmente ela falou, tá certo. Pois é, por quê? Porque ela foi lá e achou um autor, Benedito, que colocou uma palavra onde que não deveria colocar. Por quê? Por definição é produção, uso e destinação. E pode considerar avaliação conjunta à destinação. Ah, mas e a conservação? A conservação ela é inerente a todas as fases do processo. Mas o problema é que ele falou, são fases. E aí entra toda a controvérsia. Então, novamente, a banca deu como correto, mas todo mundo da área julga essa questão como errada. Só a banca que não. Então é uma discussão aí que a gente não tem muito o que fazer, ok? Então, banca deu como correto, vou manter o gabarito dela, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Risca lá, conservação. Próxima questãozinha. Segundo Jardim, de 87, a gestão documental perpassa por 3 etapas distintas. Primeiramente, pela qual etapa? Avaliação, produção, ora. Você vai produzir, né? Primeira etapa, você vai produzir o seu documento. Você não vai já avaliar de cara o seu documento. Então, você tem que produzir. Beleza. Então, tem 2 alternativas. Seguindo. Que envolve o desenvolvimento e a padronização dos documentos da instituição, posteriormente caracterizadas pelo controle do fluxo documental e sua preservação. Bom, tenho aqui classificação e utilização, avaliação e conservação. Bom, como ele fala aqui, ó, pela sua preservação, eu já jogaria aqui na conservação, que são essenciais, caracterizadas pelo controle do fluxo, né? Eu tenho o uso, como a gente viu ali como fase, esse conceito é responsável pelo controle do uso, e a conservação seria pelo controle da ideia de preservação. Ponto. Vamos parar aí. Olha para aquela questão anterior. Olha agora para essa questão, até onde nós estamos percorrendo ela. É verdade, professor, ela está falando ali, produção, utilização e conservação. Ai, meu Deus, essa banca. Na verdade, foi esse Jardim aí que sacaneou, tá? Então, esse é o autor onde que colocou essa palavrinha de conservação no meio. Já deu para perceber quem que é o cara. E a outra banca fez a questão de enviar na prova. Então, fica atento a isso. Via de regra, até hoje, foi a única referência que aparece na conservação num contexto de gestão documental, hein? Como fase, como processo. Voltando lá para a nossa questãozinha. Por fim, a destinação responsável pelo desenvolvimento do sistema de avaliação documental. Sim, a avaliação ela ocorre em qual fase? Na fase de destinação, na qual determina quais documentos possuem valores permanentes. Assinale a alternativa correta. Ok, já marcamos aí a nossa alternativa correta, alternativa D, portanto. Próxima questãozinha. Julga o próximo item relativo ao gerenciamento da informação e à gestão de documentos. Um dos objetivos da gestão de documentos é garantir, por meio da preservação do acervo, que a documentação produzida esteja acessível a longo prazo. Sim, uma das questões é a preservação e o acesso, né, a esse conjunto de documentos. É a essência que você tem aí. Mais uma questãozinha. Com relação à gestão de documentos, julga o próximo item. As principais atividades da gestão de documentos são realizadas no arquivo... Gestão de documentos são realizadas no arquivo corrente e intermediário. Errada essa questão. Então veja, você tem aí questões fáceis, obviamente, mas é por que elas são fáceis? São fáceis agora. Você viu todo o conteúdo, você tem a noção, você está dentro de um contexto, por isso que parece fácil. Mas se você pega uma questão aleatória ali, sem ter estudado nada, sem conhecer, ter noção do que é arquivologia, você ia ter uma contorção legal, porque você ia perceber que não era tão simples. Mas a matéria, quando estudada, se torna fácil. Por isso, meu caro aluno, você vai estudar e vai se dedicar o máximo possível para que na prova essa matéria seja uma matériazinha gabaritada para você, ok? Um forte abraço, ficamos até a próxima.